Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto 1/4 de oração na nossa catequese destrinchada, oitavo encontro nosso, que você que está acompanhando todos os encontros, olha, meus parabéns para você. Você que não tem acompanhado os outros encontros e perdeu a introdução ao catecismo, você que perdeu as outras explicações também, cada vez mais vai ficar muito mais, vai ser muito mais necessário o conhecimento dessas primeiras aulas. O que acontece? O catecismo, ele é um ensino progressivo. Ele não é um ensino que você vai lá para pesquisar. Por muito tempo, eu até falei isso, acho que no primeiro vídeo, se não me engano, dos erros que nós cometemos com o catecismo. Entrou alguma coisa no meu olho aqui. Alguns erros que nós cometemos no catecismo, um dos erros que nós cometemos é achar que ele é um livro de pesquisa. Claro, você pode pesquisar nele sim, mas ele é um livro progressivo, então ele vai ensinando aos poucos, passo a passo. Então ele vai formando a base, formando a pirâmide, até chegar no último ponto da nossa fé. Então, para nós meditarmos, claro que toda a fé, o centro da fé, está enraizado aqui. E hoje nós falaremos do centro da fé cristã, do centro mais íntimo de todos da fé cristã. Não existe nada mais misterioso, não existe mais íntimo para o cristão do que o tema que nós falaremos hoje. Você está vendo aí no título, né? Então não tem como fazer mistério, né? Apesar que o próprio tema já é um mistério, não tem como fazer mistério, nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade, ok? Mas antes, então, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, acompanhar os outros vídeos também. Eu tô com um projeto também de fazer vídeos mais curtos também, vídeos de 5, 10 minutos, de reflexões, de orações, para nós realmente, de novenas também, para nós também movimentarmos um pouco mais o canal e também trazermos outras pessoas, tá bom? O projeto aqui é para que outras pessoas também se inscrevam, para que o canal assim também cresça. Bom, então, se inscreve no canal, deixa o seu like, curte, compartilha, principalmente compartilha esse vídeo. Peça para outras pessoas se inscreverem no canal, tá bom? Para que nós possamos chegar a mais inscritos, ok? Então vamos lá, então, a nossa aula de hoje, onde nós falaremos sobre a Santíssima Trindade. Dá para entender? É uma pergunta. Porque aqui eu já quero colocar, no próprio título eu já quero colocar esse questionamento para todo mundo. Dá para entender a Santíssima Trindade? E a resposta é não. Não dá para entender a resposta, não dá para entender a Santíssima Trindade. Mas então, como que você vai explicar então? Bom, na verdade a Santíssima Trindade é um mistério. Com o mistério, nós conseguimos ver apenas o que é revelado. Por exemplo, quando um mágico faz uma mágica, né, e claro, eu não estou comparando aqui a Santíssima Trindade com um mágico, né? Mas eu estou comparando a questão do mistério. Existe um mistério por trás da mágica, que o mágico não revela, certo? Mas existem algumas coisas que ele revela. Por exemplo, se ele faz uma pessoa sumir, ele mostra que a pessoa entrou ali, ele até mostra, por exemplo, quando ele mostra uma carta, tira uma carta de trás da mão assim, mas tá sem manga, ele tá revelando que tem alguma coisa ali, a gente sabe que é um mistério, sabe que ele não tirou aquela carta do nada, mas que aquela carta saiu de algum lugar, mas a gente não sabe de onde, então é isso o mistério. Então o mistério é algo que é revelado, mas também é algo que ainda tem coisas ocultas, que não são reveladas, por isso é mistério. Bom? Então vamos lá então. Eu já comecei a explicar a Santíssima Trindade já no título aqui. Se você olhar aqui, ó, tem três pontos de interrogação. Esses 3 pontos de interrogação, eles significam que é uma pergunta só, correto? Mas são 3 pontos, enfatizando que é uma boa pergunta. Que é uma boa pergunta, que é uma pergunta que precisa ser respondida. E eu já respondi. A resposta é que não dá para entender a Santíssima Trindade. Mas, e outra coisa também, é uma coisa que eu falei para os meus catequizandos, para os meus crismandos, né? Quando nós fomos ensinar para eles a Santíssima Trindade. Essa é uma aula, esse é um tipo de aula que nós, quando chegamos ao final, nós perguntamos, e aí, entendeu? Aí você vai responder sim. Não, eu não entendi. Mas esse é o básico mesmo. Santo Agostinho, uma vez, ele, querendo entender a Santíssima Trindade, ele foi pego em um sonho, uma visão, onde ele via uma criança pegando a água do mar e jogando num buraco da praia, na areia.
E aí ele falava assim, mas o que você está querendo fazer? A criança falava, eu estou querendo colocar toda a água do mar nesse buraco aqui. Santo Agostinho falava, e Agostinho falava assim, mas isso é impossível, não tem como você colocar toda a água do mar aqui. E aí a criança virava para ele e falava assim, é mais fácil eu colocar todo o oceano aqui do que você entender a Santíssima Trindade. Pensa só, Deus revela a Santo Agostinho que ele, Santo Agostinho, o maior teólogo do primeiro milênio, não é capaz de entender a Santíssima Trindade. Se ele não é capaz de entender a Santíssima Trindade, quiçá nós, quiçá a gente, meros mortais, né? Claro que Agostinho também era mortal, por morrer é que foi para o céu, mas eu falo no sentido de mortais teologicamente, né? Somos pífios perto de Santo Agostinho, né? Teologicamente falando. Então, nós não conseguimos entender a Santíssima Trindade, certo? Então, aqui eu já comecei a explicar. Então, é uma pergunta só, mas são 3 pontos de interrogação, batizando isso. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, ela tem 2 partes. A primeira parte nós falaremos da Santíssima Trindade, e a segunda parte já introduziremos no poder de Deus, que é onde nós rezamos, ou melhor dizendo, onde nós professamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós falamos do creio nas últimas aulas. Aí hoje nós falaremos em Deus Pai e também falaremos do Todo-Poderoso, tá bom? Vamos lá então. Primeira parte do ensinamento de hoje, da aula de hoje, que é dividida em 4 partes. Uma apresentação da Santíssima Trindade, né? Uma apresentação básica da Santíssima Trindade, depois uma revelação, que essa apresentação básica é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Depois uma revelação de Deus como Trindade, depois que essa revelação onde Deus se revela como Santíssima Trindade, depois a Santíssima Trindade na doutrina da fé da Igreja e também as obras divinas e as missões trinitárias. Quais são as missões da Trindade no ser humano? Tá bom? Qual é a função, a missão de cada pessoa da Santíssima Trindade? Nós falaremos sobre pessoa, sobre essência, sobre presença, sobre tudo aqui nessa aula. Você que não consegue entender o mistério da Santíssima Trindade, que é a base de toda a fé cristã, vem aqui, cola comigo para a gente entender isso aqui juntos, ok? Então, eu quero colocar nesses títulos aqui uma prolongação, ou seja, o título já é esses subtítulos aqui, na verdade, né, que estão em branco, sublinhados, eles são já uma antecipação do subtema. A fé na Trindade é o mistério central da nossa fé. É o que nós falamos agora há pouco. A fé de todos os cristãos assenta na Trindade, ou seja, se posiciona na Trindade. Por isso, batiza-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente pode ler isso lá em Mateus 19. E o catecismo ele deixa claro que nós não batizamos, ou melhor, os padres, a igreja, ela não batiza nos nomes. Ou seja, não existem 3 nomes, mas um só nome. Nome de Deus, não os nomes de Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o nome de Deus. E não os nomes. O Pai é um nome. Não, o Pai não é um nome, o Filho não é outro nome, e o Espírito Santo não é um terceiro nome. São todos um nome só. O nome de Deus. Em nome de Deus, e não nos nomes de Deus, tá bom? Pois há um só Deus, que é a Santíssima Trindade. Correto? É o mistério central da fé. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Então, tudo que nós podemos declaramos a partir, nós cristãos, declaramos a partir da Santíssima Trindade. Nós não declaramos nada que seja declarado na igreja é declarado fora da Santíssima Trindade, certo? Então, ela é a base, o centro, o fundamento de toda a nossa fé. Tudo que nós acreditamos, a Virgem Maria, a Igreja Católica, a ressurreição, a remissão dos pecados, os sacramentos, a oração, a vida, a moral, tudo, a teologia, tudo da Igreja cristã católica, ela se baseia na Santíssima Trindade. Nenhuma foge desse mistério da Santíssima Trindade. E é o mistério de Deus em si. Ou seja,
É aquela história, né? É, nós queremos colocar, não é algo que é próprio do ser humano entender, o ser humano não entende. É próprio de Deus entender. Deus entende. É o mistério de Deus em si. Ou seja, é algo que é o mais íntimo de Deus. Essa experiência da Santíssima Trindade, melhor, experiência não, esse mistério da Santíssima Trindade é algo que é mais íntimo de Deus. É a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. Então, ou seja, tudo aquilo que nós acreditamos, a nossa fé, nós acreditamos a partir da base da Santíssima Trindade e da iluminação da Santíssima Trindade, do mistério da Santíssima Trindade sobre essa situação, sobre esse argumento, sobre essa crença. E também é o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Ou seja, a gente escuta muito falar sobre a Santíssima Trindade, nós aqui de Goiás também, né, vai estar chegando a festa de Trindade, e nós somos acostumados a falar, né, o Divino Pai Eterno e tudo mais, tal, tal, tal. A gente fala da Trindade, mas será que os cristãos eles entendem o que é a Santíssima Trindade de fato? No sentido, não entender não entender completamente, mas entender aquilo que já foi revelado. Nós falaremos essa aula hoje, quando eu disse lá de não dá para entender, é no sentido de não dá para entender como é, certo? Mas dá para entender o que foi revelado. Da mesma forma que o mágico. O mágico ele revela que que não tinha uma carta, depois aparece a carta. A gente sabe disso, mas não sabe como ele fez, certo? Da mesma forma também a gente não sabe todo o mistério, a gente tem noção daquilo que foi revelado. De revelação, nós já entendemos, nós já temos essa noção do que é revelação de Deus, quem foi que nos revelou e quem continua nos revelando essas coisas. O, a Sagrada Congregação do Clero, no diretório da catequese, no diretório geral da catequese, ele vai falar o seguinte: toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que toda a história da salvação, ela é envolvida pelo Pai, Filho e Espírito Santo, que se revelam e reconciliam o homem consigo, faz com que o homem se aproxime de Deus e se afaste do pecado, certo? Então, entender o mistério da Santíssima Trindade nos ajuda, nos auxilia para nos aproximar de Deus e nos afastar do pecado, correto? Vamos entender então agora dois termos que são pouco conhecidos na igreja. Um é mais conhecido, que é a teologia, e outro é menos conhecido, que é a oikonomia, certo? Nós vamos entender um pouquinho ele só para nós falarmos um pouco, né? Porque o próprio catecismo aqui dita isso, certo? Teologia, então, é o mistério da vida íntima Deus Trindade. Ou seja, teologia é o estudo de Deus. É o estudo daquilo que é revelado Deus, certo? É o estudo também daquilo que está ali nas entrelinhas, não está de forma revelada, clara, perfeita, mas como, por exemplo, está claro, perfeito, na Bíblia, Jesus fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Mas ele não explica como é essa união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele explica por bases, se você for pegando outros contextos, quando Jesus fala assim, quem me vê, vê o Pai. Nós e o Pai, eu e o Pai somos um, né? Ou lá no Gênesis, quando Deus vai criar todas as coisas, ele vai criar e ele dita para todas as coisas, faça-se isso, faça-se a luz, faça-se as trevas, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Quando ele vai falar para o homem, ele não fala para fora, ele não fala para a criação, ele fala para dentro de si. Por isso ele cria o homem à sua imagem e semelhança, porque ele fala para dentro de si, ele fala façamos. A ordem é interior. Nós agora faremos. Não é a criação que fará. Nós agora faremos. Então é esse mistério. A teologia é esse estudo de Deus, correto? E a oikonomia, que é um nome que é complicadinho um pouco. Tá? Oikonomia, então, são
todas as obras de Deus pelas quais ele se revela e comunica a sua vida. Ou seja, a teologia é o mistério, a economia é aquilo que já é revelado, certo? Então, a teologia é aquilo que a gente supõe. A gente não sabe onde, por exemplo, está o céu. A gente sabe que o céu existe. Não sabe como é o céu. A gente sabe que ele existe, certo? Então é um mistério. Então, aí nisso falar do céu, a gente tem um mistério, algo que é revelado, sabemos que é revelado, ok? Então, aquilo que é revelado, oikonomia. Aquilo que não é revelado, que é mistério, teologia. A oikonomia revela a teologia, e a teologia esclarece a oikonomia, certo? Conseguiram entender isso aqui? É meio complicado, eu não vou me prolongar muito nesse, porque a gente tem muita coisa para ver hoje. Então é como se dissesse assim, ó, assim como alguém revela-se no que faz, e quanto mais conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. Da mesma forma, Deus se revela nas suas obras. O que quer dizer? Progressivamente, Deus foi se revelando. E o auge da revelação divina é Jesus Cristo. É o próprio Deus que se revela. Quem me vê, vê o Pai. Então, ele vai se revelando aos poucos, conforme aquilo que ele faz. Nós vemos uma pessoa todos os dias sair de casa, ir para o trabalho, e ela pega. A gente conhece os horários, se a gente começa a observar uma pessoa, a gente conhece os horários dela, conhece o que ela faz, vê os objetos que ela carrega, a gente imagina, supõe onde ela trabalha e tudo mais. Então é isso, essa revelação divina, ok? Repetindo, é um mistério. A Trindade é um mistério que só pode ser conhecido se for revelado lá do alto. Diz o catecismo isso. Ele vai falar: olha, não adianta as pessoas quererem revelar. O que nós sabemos da Santíssima Trindade, sabemos por Deus. E Deus se revela. Deus deixou traços de seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento. E aí eu quero partilhar três analogias que eu tenho da Santíssima Trindade, fora outras que eu deixei de fora, também, que existem inúmeras também, mas três sobre a Santíssima Trindade, analogias da Santíssima Trindade. Primeiro, a analogia da palavra. Eu quero que você imagine uma palavra. Então, começamos aqui a analogia. Eu quero que você imagine uma palavra. E essa palavra, ela está no seu pensamento, certo? No seu pensamento, ela tem um significado, mas ela não é acessível aos sentidos de uma outra pessoa. Quando você pensa nessa palavra, a pessoa que está com você, perto de você, ela não sabe o que você está pensando. Ela não consegue ter acesso, ou seja, o seu sentido do ouvido, né, ou da visão, ela não tem acesso ao seu pensamento, correto? Mas quando você fala, o som saindo chega ao ouvido da pessoa e ela escuta. E ela escuta, correto? Então ela sabe o que você está pensando porque você falou. Mas se você falar aqui na frente, eu estou falando aqui e sai um pouco de ar. Fala alguma palavra aí na frente, você vê que sai ar. Ou seja, não é só som que sai, mas é ar também. Ou seja, essa palavra que tem um significado que você pensou, ela também tem um som e ela também tem um sopro, certo? Mas é uma mesma palavra. É uma mesma palavra. Nós temos aqui, então, o pensamento é o Pai, que é inacessível ao sentido. Ele só é acessível quando o som sensível, quando Jesus, que é visível aos sentidos do ser humano, se encarna. Quando Jesus se encarna, quando o Filho se encarna. Mas esse Jesus, ele não vem sozinho. Ele vem ungido, e ele é ungido, ele é o Filho amado de Deus. E por ser amado, ele está embebido, ele é a essência dele é o Espírito Santo também, que é esse sopro. A própria palavra Espírito é sopro. Então, nós temos aqui a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nessa dinâmica da palavra. Também na dinâmica do sol, e se eu não me engano é de Dom Manuel Pestana, antigo bispo de Anápolis e também de outras cidades aqui de Goiás. Ele era bispo, ele dizia assim, ó, o sol, ele é o sol, está ali no céu, certo? Mas se nós olharmos para o sol, nós queimamos os olhos, nós não conseguimos olhar para o sol diretamente. Mas nós sabemos que o sol existe. Sabemos que o sol existe por quê? Porque ele chega aqui com a sua luz. E ele chegando aqui com a sua luz, ele
consegue tornar as coisas sensíveis, visíveis. Quando eu falo sensíveis, não no sentido de sensibilidade, mas no sentido de serem, poder ser comunicadas. A gente já falou sobre sentidos aqui, os 5 sentidos, né? Visão, olfato, esses sentidos que a gente conhece bem, certo? Então ele é perceptível aos sentidos. Essa luz é perceptível aos sentidos. O sol lá no céu, então, é Deus Pai. A luz que chega do sol ainda é sol, né? Porque o sol, quando a gente fala assim, o sol tá rachando, ele não tá rachando lá, tá rachando aqui, tá doendo aqui, né? Ou tá esquentando muito aqui. Então, essa luz do sol é Jesus. E a luz também, ela não é uma luz fria, mas é uma luz quente, é uma luz calorosa, né? E essa luz calorosa, ela também nós sabemos, nós não conseguimos, nós não precisamos estar com os olhos abertos para saber onde tem sol e onde tem sombra, né? A gente só colocar o braço no sol e a gente vê que a gente sente só pelo braço que ali que ele tem sol ou ele tem sombra. E aí é o Espírito Santo, que nós não precisamos ver, nós não vemos, mas nós sentimos. E por fim, talvez uma das melhores analogias que eu já vi sobre a Santíssima Trindade é o fato, por exemplo, do homem. É o fato do homem. Por exemplo, o homem ou a mulher, né? Enfim, coloco o homem aqui, mas só pra gente entender. Uma pessoa, quando ela nasce, ela tem pais. Todo mundo tem pai. Todo mundo tem pai e mãe, né? Quem nasce de chocadeira. Então, todo mundo tem pai e mãe, correto? A relação dessa pessoa com os seus pais é uma, certo? Ela chama eles de pai, mãe, né? E a relação deles de respeito, de familiaridade é uma, certo? Quando ele se casa, a relação com a sua esposa é diferente da relação que ele tem com o pai. É diferente da relação com o pai. Ele não trata os pais como os filhos, ele não trata os pais como a esposa, correto? E quando ele tem filhos, ele não trata nem os filhos como a esposa e nem como os pais. Ou seja, é uma mesma pessoa, é a mesma pessoa, mas a relação dele com relação, né? E é dessa forma que precisa ser dito mesmo. O relacionamento dele com relação a outras pessoas é diferente. A relação dele com os pais dele é uma, a relação dele com a esposa dele é outra, e a relação dele com os filhos é outra. Mas é uma mesma pessoa. É uma mesma pessoa. Então, que nós conseguimos entender. Você olha para uma pessoa, ela é pai, ela é filha e ela é esposo ou esposa, né? Mas é uma pessoa só. Conseguiram entender aqui? É a mesma coisa. É um só Deus, mas são 3 pessoas, certo? Vamos lá então, vamos continuar então aqui. E como mistério, não pode ser plenamente compreendido ainda, mas se tratando de um mistério que é de um Deus infinito, certo? Entendemos a primeira parte aqui, ficamos 25 minutos para falar da primeira parte, a primeira parte da primeira parte. Eu nem sei se eu vou conseguir falar sobre o Deus Todo-Poderoso aqui, mas vamos lá. Vamos tentar agilizar aqui. Continuando, então. Conseguindo entender essas analogias, elas serão importantes lá na frente, tá bom? Vamos lá. A revelação de Deus como Trindade. Deus, então, vai se revelando como Trindade. O Pai revela o Filho e o Pai e o Filho são revelados pelo Espírito Santo. Aliás, o Filho revela o Pai que é revelado pelo Filho e também o Pai e o Filho que são revelados pelo Espírito Santo. A invocação de Deus Pai, ou seja, Jesus Cristo é quem nos convida a invocar Deus como Pai. Antigamente, em todas nas religiões, sempre se colocam, em muitas religiões, coloca-se Deus como Pai, mas no sentido de ser Pai dos deuses. As religiões politeístas, né, ela coloca Pai dos deuses, ou em Israel, que também chamava-se Deus de Pai, mas ainda enquanto Criador, não enquanto nosso Pai, mas enquanto Criador, ele que nos criou, ele que é dono de tudo. Pai também em relação à aliança, em razão da aliança e do dom da lei de Israel. Também pai dos pobres, tá? Que não é certa pessoa que está aí no poder, mas é Deus que é pai dos pobres, das órfãs e dos órfãos e das viúvas. Então, é esse pai que vem alento aos desamparados. Todas as religiões, então, elas invocam Deus, muitas das religiões invocam Deus como pai. Odin, como é chamado de pai, ou eu esqueci agora, não me veio na cabeça agora, fugiu da cabeça aqui, mas também dos deuses da Grécia e tudo mais, enfim, né? De Roma, da Roma antiga, tudo mais.
Então Deus, ele sempre foi invocado como pai, mas nesse sentido de pai como criador, certo? Agora, essa palavra pai, ela deriva duas coisas, ela se explica duas coisas. Não somente a origem, ou seja, quando nós começamos por causa do nosso pai. Nascemos por causa dos nossos pais, melhor dizendo, né? Mas também no sentido de uma autoridade, alguém que está sobre nós. Então, esse pai, esse Deus Pai, não só de uma origem, mas também de uma autoridade sobre nós. Ao designar Deus com o nome de Pai, indica-se dois aspectos. A origem, que é primeiro de tudo, que tudo foi, nós fomos criados por Deus, e a autoridade transcendente, que é a bondade e a solicitude amorosa para com todos os seus filhos. Então, ou seja, ele é uma autoridade, mas bondosa e solícita amorosamente para com todos os seus filhos. Eles que chegam, que amam, que são filhos dele, que são reflexos de Jesus, eles são amados e são e o Deus é solícito a ele. Tudo que pedir em meu nome, né, diz Jesus, tudo que pedir em meu nome, o Pai vos dará. Eu vos terei. Pai em relação ao Filho. Ou seja, quando Jesus revela que Deus é Pai, ele revela que existe um Filho. E esse Filho é ele. Filho aqui com F maiúsculo, Pai aqui com P maiúsculo, certo? Então, se existe um Pai, quer dizer que existe uma relação entre filiação, ou seja, entre existe uma relação de geração. Jesus é gerado por Deus. Jesus é gerado por Deus Pai. E é Deus gerado também e não criado, tá bom? O credo ele vai dizer que Jesus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, eterno também, certo? Vimos, então, que Deus é considerado Pai por ser criador de todas as coisas. Então, ele é considerado Pai por ser criador de todas as coisas. Mas o que Jesus revela de forma inédita é que Deus é Pai eternamente em relação ao seu Filho único, o qual eternamente só é Filho em relação ao Pai. Então, quando ele revela, por exemplo, quando eu vou revelar que existe um controle, né? Quando eu tenho um controle aqui, o controle da minha TV, eu estou dizendo, olha, se existe um controle, existe uma televisão, certo? A televisão que fica aqui na minha frente, aqui. Então existe uma relação. Sempre que você vai, para você comprar um celular, existe um carregador. Então existe uma relação. Você pressupõe-se, né? É a pressuposição, ou seja, é a pressuposição, é como se fosse uma venda casada. Se eu acredito que existe um pai, se eu entendo que Deus é pai, logo eu entendo que ele é pai, mas ele é pai de quem? Ele é pai do filho dele. Quem é o filho dele? O filho dele é Jesus Cristo, que é o filho único, que é eterno como ele e que também se pressupõe, se existe um filho, existe um pai. Ninguém conhece o filho senão o pai. Diz Mateus 11, 27. Ninguém conhece o filho senão o pai, nem ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Correto? Então, é uma pressuposição de que se ele é pai, existe um filho. Então, Jesus já se revela aqui como filho, correto? E Jesus é o verbo. E que verbo? Eu quero que você lembre lá da palavrinha, daquela analogia da palavra. Lembra? Aquela palavra que está no pensamento de Deus, que é o pensamento de Deus, tudo foi criado por Jesus. Então, a palavra Jesus, ele está no pensamento de Deus desde sempre, eternamente. E quando ele fala essa palavra, tudo é criado. Tudo é criado, por quê? Porque é criado por Deus. E esse impulsionar do sopro é o Espírito Santo. Conseguiram entender isso aqui agora? Melhorou um pouquinho essa analogia? Eu tenho certeza que melhorou. Se não melhorou, comenta aqui então. Fala se isso é ou não bem explicado ou não, se tá conseguindo entender o que é revelado aqui, né? Como eu disse, não dá para entender esse tema completamente. Vamos lá. Temos 32 minutos de aula já. Falta só 20 minutos ainda. Os apóstolos então confessam Jesus como o Verbo que estava no princípio junto de Deus e que é Deus. É esse verbo que estava junto de Deus. O nosso pensamento é a coisa mais íntima que nós temos. Da mesma forma que o pensamento que é Jesus Cristo em Deus, né? E é o próprio ser, e é o pensamento assim, é muito mais do que um pensamento, porque é a essência de Deus. É Deus que pensa em si mesmo. É Deus que é mistério em si mesmo, aquilo que nós falamos lá em cima. Então,
é o pensamento mais íntimo, não é como se fosse um pensamento nosso, mas é o pensamento, é o verbo. Não é um verbo, mas é o verbo. Não existem outros filhos, ele é o filho único. E desse filho, todas as outras coisas são geradas. Por esse filho, todas as outras coisas são geradas. Por Jesus Cristo, todas as coisas são geradas pelo Pai. São criadas pelo Pai. Nos concílios de Nicéia e de Constantinopla, a igreja confessa: o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, um só Deus com ele. E o Filho também unigênito, é Filho também unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Tá bom? Então, ele é Deus como Deus. Jesus é Deus como o Pai. E é um com o Pai. Não é só como, não é como se fosse dois deuses. É um Deus só. É um Deus só. O que eu quero que você entenda é isso. Não saia dessa aula sem entender que existe um só Deus. Tá bom? A Igreja Católica ela não professa três deuses. Ela confessa e professa um Deus apenas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? O Pai e o Filho são revelados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo por Jesus. Jesus anuncia, promete e envia o Espírito Santo, o outro paráclito, ou seja, ele é um paráclito, ele é aquele que vem nos defender, ele nos defende do pecado. Mas o Espírito Santo é enviado para nos revelar, continuar revelando mistérios, continuar revelando aquilo que nós nos esquecemos. É o Espírito Santo que vai estar conosco depois do nosso batismo, a partir do nosso batismo. E o Espírito Santo, ele agia desde a criação, né? É esse sopro que sai quando eu falo, né? Quando eu falo aqui, esse sopro sai que é invisível aos olhos, mas é perceptível ao tato, certo? Quando eu coloco a mão aqui, eu sinto o ar saindo. E também ele falou pelos profetas, o Espírito Santo que falou, agiu na criação e falou pelos profetas. Jesus Cristo então envia o Espírito Santo e esteve juntos dos discípulos para ensinar e guiar. Ou seja, né, existiu aquilo que o Espírito Santo está presente, não só no Antigo Testamento, mas principalmente no Novo também. No Antigo, ele está presente, né? Tira essa palavra principalmente, né? Ele está presente no Antigo e está presente no Novo também, agindo ainda no Novo e como agia no Antigo Testamento, certo? Porém, de uma forma muito mais íntima ao homem, porque não eram só pessoas escolhidas que eu ter o Espírito Santo, mas quem for batizado, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a origem do Espírito Santo? Qual é a origem? O Espírito Santo tem uma origem? Vamos lá então. A origem do Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, sendo eterno. Ou seja, Deus, Filho, é eterno com o Pai. O Espírito Santo também é eterno com o Pai e o Filho, certo? A igreja diz o seguinte, lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas a igreja diz o seguinte, tem uma música que fala assim, ó, o Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre nós. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? O que eu quero dizer com essa música, na verdade, né? O Pai ama, o Filho é amado, e esse amor entre os dois, eu fiz um coração, foi sem querer. E esse amor entre os dois é o Espírito Santo. Então, o Pai ama, o Filho é amado, e o Espírito Santo é esse amor que é gerado, que é gerado, que é gerado dessa relação, né? Ou da relação de autoridade, já que o Pai é a autoridade e o Filho é quem obedece. Lembra lá que Jesus é o Filho que obedece, o Filho obediente, que obedece até a morte, morte de cruz. Então, o Pai é quem autoriza, quem dá autoridade, quem manda, quem exige, não no sentido mal, mas no sentido de, por amor a nós, ele exige a morte de Cristo. E Jesus, por amor a nós, se doa, obedece o Pai. Certo? Então tá bom então. Em outras palavras, o Espírito Santo recebe a sua essência e o seu ser ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de um e do outro, como de um princípio, por uma só expiração. Ou seja, é uma palavra só. Quando eu falo uma palavra, a palavra Jesus, ela tem um significado que é invisível, mas é perceptível ao pensamento. Ela tem o som e ela tem o sopro. Certo? Vamos lá, já falamos sobre a origem. Agora falaremos sobre a Santíssima Trindade na igreja, na fé. Certo? Vamos ver aqui. 8 minutos. Ok.
A Santíssima Trindade na doutrina da fé, a formação do dogma trinitário, né? Porque a igreja ela foi formando isso aos poucos, né? Mas será que foi aos poucos mesmo? Vamos lá. Ela foi entendendo isso aos poucos. Algumas coisas foram reveladas, outras não. Foi acontecendo naturalmente. Desde a origem da fé, a igreja se preocupou em explicar a Trindade. E para isto, para explicar a Santíssima Trindade, usou termos próprios. Vamos lá então, a gente vai falar sobre esses termos próprios. Antes, nós precisamos falar dessa origem da fé. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde a origem na raiz da fé viva da igreja, principalmente por meio do batismo. Então, o evangelho que eu estou gravando no domingo, né? Então, o evangelho de hoje ele fala sobre, ó, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre que a gente lê isso na Bíblia, no evangelho, tem um desavisado que faz o sinal da cruz, né? Não tem problema, claro, não tem problema nenhum. Mas não é uma bênção que o padre ele está dando, ele está proclamando a palavra de Deus, que é também significativo, óbvio, né? Mas no sentido de que, então, essa verdade revelada principalmente no batismo, ou seja, Deus ele quis, Jesus ele quis que a Santíssima Trindade fosse principalmente revelada ali no batismo. Claro que ela age em todos os sacramentos, em todos os momentos, em toda a liturgia, mas no batismo é a iniciação, ou seja, é a origem da fé, é onde a Santíssima Trindade ela começa a agir. Então, desde o princípio, o cristão ele deve crer na Santíssima Trindade, formulada na pregação, na catequese e na oração da igreja. Ou seja, ela está enraizada na pregação, na catequese e na oração da igreja. Vamos lá. Quando nós falamos da pregação, ou seja, deve-se pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quando se deve ensinar, ou seja, ressoar, catequizar, e catequese é ressoar, né? Você também catequiza com base na Santíssima. Quando a igreja reza, presta atenção, muitas orações litúrgicas, elas têm envolvidas as três pessoas da Santíssima Trindade. Ó, com Pai, Espírito Santo, na unidade do. Né, sempre tem isso, né? Alguma coisa assim, né? Por exemplo, aqui, ó, 2 Coríntios 13, que vai falar: a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, estejam com todos vós. Tá vendo? Então, quando a igreja reza, ela sempre reza, liturgicamente, ela sempre reza com a Santíssima Trindade, lembrando-se da Santíssima Trindade. Nunca ela exclui um, liturgicamente falando, certo? Não é que, quando eu não rezo. Não, na liturgia se reza lembrando-se sempre das três pessoas da Santíssima Trindade. Então a igreja ela se preocupou em explicar a Santíssima Trindade, né? Explicar aquilo que é revelado, que foi revelado a ela. De forma explícita, a igreja, já nos primeiros concílios, preocupou-se em formular a sua fé trinitária, para aprofundar a sua própria inteligência da fé e para defender a igreja contra os erros que a deformavam, certo? Então, assim, todo dogma ele só é dogma porque alguém duvidou disso, porque foi causa de dúvida, porque existem alguns dogmas que não precisam de causa, não chegam a duvidar, né? Diz, é, quando Jesus diz assim, alguma coisa que está escrito na Bíblia que nós temos certeza, Jesus nasceu, né? Precisa ser dogma, todo mundo sabe, quem é cristão acredita que Jesus nasceu, certo? E como nasceu, mas eu estou falando não precisa ser dogma. A partir do momento em que uma pessoa duvida, questiona, será que Jesus nasceu mesmo sendo cristão? Ela já não é cristão, ela deixa de ser cristão. Ela se torna um herege, certo? Porque ela está escolhendo coisas e está destruindo todo o castelo de cartas que ela tem. Mas vamos lá. Então, a igreja ela preocupou-se em formular a explicação da Santíssima Trindade justamente por conta dos erros que as outras pessoas praticavam, que os hereges praticavam, e também para aprofundar a própria inteligência. Então, não é que cada vez mais ela foi pensando para aprofundar também na sua inteligência. E para isto explicar, usou termos próprios. A igreja ela usou 3 termos que nós vamos falar, 3 assim, né? São 5 mais 2 e 2 ali são semelhantes. Para a formulação do dogma da Trindade, a igreja teve de elaborar uma terminologia própria, para não sujeitar a fé a uma sabedoria humana, dando sentido novo aos termos, certo? Então vamos lá. Existe o termo substância, essência e natureza, que é a mesma coisa. E vão designar a mesma coisa, que vão significar a mesma coisa.
substância, essência e natureza, certo? Substância, essência e natureza é aquilo que designa para designar o ser divino na sua unidade. Aqui a palavra ser é o que mais deve ser pensado aqui. É o ser de Deus. Deus é. É o que Deus é o todo de Deus. É a essência de Deus, certo? É o que Deus é. É a natureza dele, que é a natureza divina. A nossa natureza é uma natureza humana, certo? Deus tem uma natureza divina. Por isso que nós não falamos que a nossa natureza, ela tem gêneros, homem e mulher. Deus não tem sexo, Deus não tem gênero, Deus é Deus. É outra coisa. É que nem falar assim, deixa eu pensar, uma coisa que não tem gênero, por exemplo, uma árvore. Uma árvore não tem gênero, né? Não tem árvore fêmea e árvore macho. Lógico, existem algumas plantas que são, né? Não, nem assim também. Mas não existe uma árvore que é macho e uma que é fêmea. Nos animais, sim. Os animais existem. Alguns também não existem isso. Existe esse gênero. Existe um gênero só, certo? Vamos lá, então, enfim. Mas é para dizer que a natureza divina é diferente da natureza a natureza divina é diferente da natureza humana, certo? Pessoa ou hipóstase, que é para designar, esse termo é para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na distinção real entre si. Ou seja, aquilo que é real, distinto, diferente deles. Eles são iguais, mas são diferentes na sua distinção. Lembra lá do homem, lá da analogia do homem? Eles são a mesma pessoa, mas eles são diferentes. Ele é diferente na relação com o pai, com a esposa e com o filho dele, com os filhos dele, certo? Então, existe uma distinção também. E também a relação, que é para designar o fato de que a sua distinção reside na referência recíproca de uns aos outros, ou seja, que Deus ele relaciona consigo mesmo, né? Quando ele relaciona consigo mesmo, existe uma diferença. Aquilo que eu falei. O pai, a relação do pai com o filho é de amar. O pai ama. A relação do filho com o pai é de ser amado. Eis o meu filho amado. E a relação do Espírito Santo com o pai e o filho é de ser o amor. É de ser a relação deles, o fruto gerado deles. E aqui, fruto gerado não depois de anos, mas eternamente. No mesmo instante, né? E aqui, instante, instante, esquece essa palavra instante, porque aí vai complicar mais, né? É isso. Para designar, então, o fato de que sua distinção reside na referência recíproca aos outros. Dogma da Santíssima Trindade, então, promulgado. A Trindade é una. Dogma da Santíssima Trindade. A Trindade é una. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Trindade consubstancial, ou seja, uma só substância, mas é uma trindade. As pessoas divinas não dividem-se entre si, não se dividem entre si. A divindade única. Não se divide essa divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho. O Filho é aquilo mesmo que o Pai. O Pai e o Filho é aquilo mesmo que o Espírito Santo, ou seja, um único Deus por natureza. Diz o Concílio de Toledo. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas não é solitário. Ele é um, mas não é solitário. Por isso ele é amor, porque ninguém ama. Deus é amor. Entenda que o amor é importante para nós pensarmos na Trindade no sentido de explicar. Por quê? Porque o amor ele não é só. Quem ama, ama alguém. Né? Supõe-se que quem ama, ama alguém. Ninguém ama sozinho, certo? Você ama alguém e esse amor ele é gerado em outra pessoa. Ele é percebido por outro. São distintos entre si pelas suas próprias relações de origem. O pai gera, o filho é gerado, o Espírito Santo procede dessa geração. Diz o Concílio de Latrão. E aí foi o que eu disse. O pai ama, o filho é amado e o Espírito Santo procede desse amor. Certo? É a procedência desse amor. A unidade divina é trina. Conseguiram entender isso aqui? Para nós finalizar, não, tem muita coisa ainda. Esse conteúdo é grande mesmo. Vai estourar um pouquinho mais o tempo, mas vamos lá. A gente tem que dar essa aula toda aqui. Talvez eu. Vamos lá. As pessoas divinas são relativas umas às outras.
A unidade divina não se divide. A unidade divina não se divide. A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referenciam umas às outras. O que o Concílio de Toledo ele vai dizer? Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai e o Espírito Santo a ambos. Quando falamos dessas três pessoas, considerando as relações respectivas, cremos, todavia, sua natureza ou substância. Tá? Bom, e para resumir, o, a fé trinitária aqui, São Gregório Nazianzo, o teólogo, diz aos catecúmenos de Constantinopla o seguinte: antes de mais nada, guardai-me este bom depósito pelo qual vivo e combato, ou seja, a Santíssima Trindade, com o qual quero morrer, que me dá coragem para suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. É aquilo que nós falamos. Ele aproxima de Deus e afasta-se do mal. Refiro-me à profissão de fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu vos-la confio hoje. É por ela que, daqui a instantes, eu vou mergulhar-vos na água e dela fazer-vos sair. Batismo. Eu vos-la dou por companheira e protetora de toda a vossa fé. Ou seja, não é você que pensa na fé que você quer, mas é a igreja que te dá a fé. Você pede no batismo a fé. Não é você acredita na fé de outras pessoas, você acredita na fé que a igreja te dá. Quem não acredita na fé que a igreja dá, peca com heresia, tá? Gravemente. Vamos lá. Dou-vos uma só divindade e potência, uma nos três, e abrangendo os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou natureza, e a gente já sabe o que é substância e natureza. Sem grau superior que eleve, nem grau inferior que abaixe. Ou seja, o pai não é maior que o filho, nem o filho é maior que o pai. Tá bom? E nem maior que o Espírito Santo. É de três infinitos a infinita connaturalidade. Deus integralmente, Deus integralmente. Cada um considerado em si mesmo. Deus, os três considerados juntamente. Assim que comecei a pensar na unidade, logo me encontrei envolvido no esplendor da Trindade. Mal começo a pensar na Trindade, logo a unidade sou reconduzido. Ou seja, da mesma forma que eu penso na Trindade, eu penso também na unidade. Eu penso na Trindade, eu penso na unidade. Eu penso na Trindade, eu penso na unidade. Eu penso na unidade, eu penso na Trindade. Entendeu? É isso que São Gregório quis dizer aqui aos catecúmenos, também diz a nós. Bom, para nós finalizarmos a Santíssima Trindade aqui, depois passarmos para o Todo-Poderoso. Eu acho que é um pouquinho mais rápido. Assim, um pouquinho mais rápido. Sim. Vamos lá, então. As obras divinas e as missões trinitárias. O Deus Trino é. O que o Deus Trino é? Deus é eterna bem-aventurança. Aqui ele vai dizer, um lugar que ele vai dizer o seguinte: Deus é eterna bem-aventurança, ou seja, ele é felicidade plena e eterna. Vida imortal, ou seja, ele é vida e é imortal. Luz sem ocaso. Deus é amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente, Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada, ou seja, ele quer fazer os homens participar da sua glória bem-aventurada. Tal é o mistério da sua vontade, Efésios 1:9. E ele concebeu antes da criação do mundo em seu Filho muito amado, ou seja, o verbo que estava desde o princípio no pensamento de Deus. Uma vez que nos destinou de antemão a que nos tornássemos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Quer dizer, a sermos conformes à imagem do seu Filho, graças ao Espírito Santo que faz de nós filhos adotivos. Então, nós somos criados à imagem e semelhança por Deus, porque ele pensa, o pensamento dele é Jesus. Todo o pensamento do Pai é Jesus. E por pensar no Filho, pelo Pai pensar no Filho, ele cria a humanidade pelo Espírito Santo. E essa humanidade pensada. Então, quando nós somos a imagem e semelhança, somos a imagem e semelhança da imagem do Filho. Tá bom? E a obra da Trindade. A obra da Trindade é toda a economia divina, é obra comum das três pessoas divinas. Ou seja, tudo que foi feito, tudo que foi criado, tudo que existe, é obra comum. Eles realizaram juntos. Eles realizaram juntos. Quando Deus fala, faça-se para a criação,
É a Santíssima Trindade fala, não é só o Pai, mas é a Santíssima Trindade falando. Quando ela fala, façamos também a mesma coisa. Uma e a mesma natureza, uma e a mesma operação. Então, não existe falar que a gente fala que o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito Santo é o Santificador. Mas óbvio que todos trabalham em comunhão, em uma comunhão perfeita. Um só Deus e Pai, de quem, ó, enfatiza isso aqui, ó. Enfatiza isso aqui. Se eu fosse colocar numa prova, colocaria isso aqui, ó. Um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas. Ou seja, tudo é do Pai, toda honra e toda glória a Deus. Um só Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas. Ou seja, tudo que o Pai fez, que é dele, foi criado para Jesus Cristo, para o Filho. E um só Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Tudo está no Espírito Santo. Tudo está nesse sopro que diz o concílio Constantinopla, certo? O Pai, ele é a origem. O Filho é o Pai, aliás, o Pai é, é o é o que dá, o Filho é o que recebe e o Espírito Santo é o que está, certo? Vamos lá. Continuando então para nós terminando o Santíssima Trindade, acabamos a Santíssima Trindade aqui, deixa eu só fechar essas todos aqui. Falarmos agora do segundo tema que é Todo-Poderoso. 6 minutos. Rapidinho a gente consegue falar isso aqui. Para nós continuarmos, para nós começarmos a falar sobre Deus Criador, né, que Ele é todo-poderoso, ou seja, a onipotência de Deus. A onipotência de Deus. Deus pode tudo. Deus tem vários atributos, mas apenas a sua onipotência é nomeada no credo. Deus, ele é inefável, bom, mas qual que é a característica que é proclamada no símbolo apostólico? Deus é onipotente. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A onipotência de Deus é universal, amorosa e misteriosa. Universal, pois tudo criou, tudo governa e tudo pode. Enfatize a palavra tudo aqui. Não, sempre que você escutar a palavra tudo, nada, enfatize que é tudo, tudo, tudo. Universal porque tudo criou. Amoroso porque Deus é nosso Pai, ou seja, Ele nos ama. Ele nos ama, Ele nos criou por amor. Misteriosa porque só a fé a pode descobrir quando ela atua plenamente, ou seja, essa onipotência de Deus é amorosa, é universal e é misteriosa. É universal porque tudo criou, é amorosa porque é nosso Pai e é misteriosa porque só a fé pode descobrir quando ela atua, ou seja, fora da fé não se pode descobrir a onipotência de Deus. Deus faz o que quer. Essa é a onipotência de Deus. Deus faz o que quer. Por ser o criador do céu e da terra, ou seja, tudo que existe, pode tudo o que quer. Ele é o Senhor da história e governa os corações. Ou seja, ele sabe todas as coisas. Ele sabe como funcionam todas as coisas, até mesmo as coisas criadas pelo homem. Ele sabe tudo. Ele sabe antes do homem criar, certo? Antes do homem procriar, melhor dizendo. Porque podeis tudo, de todos vós compadeceis. Pai Todo-Poderoso. Vamos lá, o trecho aqui. Mostra a sua onipotência paterna pelo modo como cuida das nossas necessidades. Ou seja, ele é um pai que cuida das nossas necessidades e nos adota filialmente com adoção. Aliás, que nos dá uma adoção filial que nos concede. Ele nos dá essa filiação. Essa filiação. Somos filhos adotivos, não somos filhos unigênitos. Somos filhos adotivos. O filho unigênito é Jesus Cristo. Pela sua infinita misericórdia, pois mostra o seu poder mais alto grau, perdoando livremente os pecados. Então ele acompanha as nossas necessidades, nos convida como filhos e também nos perdoa os pecados. A onipotência de Deus não é arbitrária. Então, ou seja, Deus ele pode, então quer dizer que Deus ele pode deixar de, ele pode fazer, começar a fazer o mal quando ele quiser. Não, ele não pode. Ele é inacessível ao mal. Deus é inacessível. Deus não pode fazer o mal. Deus não, existem algumas coisas, porque fala assim, Deus pode fazer todas as coisas. Ele não pode fazer o mal. Ele não pode fazer o mal. Em Deus, o poder é a essência, a vontade é a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só, é a mesma coisa. Então é tudo a mesma coisa. O poder, essência, vontade, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua justiça é uma só. Ou seja, quando ele pensa de uma forma poderosa, essencial, ou seja, aquilo que ele é, que é amor, sua vontade também, ou seja, aquilo que ele, o querer dele. Quando, por exemplo, eu penso assim, eu quero que uma pessoa seja
curada, certo? Eu, Carlos, quando eu penso isso, quando eu quero que uma pessoa, eu querer isso não faz dela ser curada, né? Mas quando Deus quer, essa pessoa é curada. Logo em seguida, essa pessoa já em um instante, ela já é curada. E o mistério aparente de impotência de Deus. Aparentemente parece que Deus é impotente em algum momento. Quando? Quando o mal e o sofrimento demonstram a sua face. Então, assim, o mal e o sofrimento, ele demonstra a impotência de Deus? Não, ele não demonstra. Quer dizer que o mal e o sofrimento existindo, eles demonstram que Deus é impotente ao mal? Não. A experiência do mal e do sofrimento podem pôr à prova a fé. E Deus pode parecer ausente no nosso sofrimento, nos males que nós sofremos, mas foi no sofrimento do Cristo que Deus revelou o seu maior poder. Olha que fantástico que o catecismo vai dizer. Vai dizer assim: ah, mas Deus é impotente, porque existe o mal. Se existe o mal, é porque Deus não existe, é porque Deus não é todo poderoso assim. Porque se ele fosse bondoso, ele tirava o mal das nossas vidas. Mas presta atenção, foi pelo sofrimento que ele revelou o seu maior poder, que é o poder de nos perdoar e nos salvar. Então, quando, meu irmão, você falar que o sofrimento é algo ruim, e o sofrimento é algo que prova que Deus não existe para você, meu irmão, escuta, presta atenção. Foi no sofrimento que Deus revelou o seu maior poder. É loucura para os homens e sabedoria de Deus. É loucura para os homens e sabedoria de Deus. Então, se no sofrimento de Cristo Deus revela, no seu também, irmão, ele pode revelar o poder dele. É isso que ele está falando. No sofrimento de Cristo, ele revelou o seu poder. No sofrimento seu, ele também quer revelar o seu poder. Continuamos? Vamos diminuir o ânimo aqui para continuar. A fé e os mistérios da onipotência. Só a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se nas suas fraquezas para atrair a si o poder de Cristo. É aquilo que eu disse. Gloria-se nas fraquezas, nos sofrimentos, na miséria do homem. Na miséria do homem, Deus mostra o seu poder. E ele mostra o seu poder quando nós unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. E, por fim, né, lembrarmos daquilo que foi dito à Virgem Maria pelo anjo. Nada é impossível ao Deus. Acreditar nisso fez da Virgem Maria modelo supremo de fé. Então, ela acreditou nisso, não só porque o anjo falou, mas muito antes, ela já acreditava nisso. Hoje vai passar o tempo. Mas enfim, vamos lá. Ela acreditou nisso. Ela acreditou nisso e ela não perdeu a fé. Por isso ela é excelência de fé. Por isso a Virgem Maria é excelência de fé. Acreditar nisso firma a nossa fé e a nossa esperança. Então, da mesma forma que firmou a esperança e a fé de Nossa Senhora e firmou ela em Deus, a fé em Cristo, que nada é impossível a Deus, no Deus Todo-Poderoso também firma também a nossa esperança e a nossa fé. Deus pode tudo. Enfim, por mais que aconteçam sofrimentos, Deus pode tudo. Nada é impossível para Deus. É isso que nós precisamos acreditar. Acreditar. Essa segunda parte está parecendo muito mais pregação do que formação, né? Mas é para isso mesmo, para nós colocarmos no nosso pensamento que Deus pode todas as coisas. O credo nos apresenta coisas maiores, incompreensíveis, sublimes e acima das leis ordinárias da natureza. E pela convicção da razão de que Deus tudo pode, é que não hesitaremos jamais. Ou seja, existem coisas que são incompreensíveis, até mesmo a ciência. Existem coisas que são maiores, existem coisas que são sublimes, existem coisas que estão acima das leis ordinárias, né? Jesus andar sobre as águas é além, acima das leis ordinárias, mas Deus pode tudo. Por isso, milagres são reflexos da, da divindade de Cristo. Eles apontam a divindade para Cristo, de Cristo, melhor dizendo. O Catecismo Romano ele diz na página 31, ele fala assim: portanto, nada é mais próprio para afirmar a nossa fé e a nossa esperança do que a convicção profunda arraigada nas nossas almas de que nada é impossível a Deus. Tudo o que, credo, seguidamente nos propõe para crer, as coisas maiores, as mais incompreensíveis, bem como as mais sublimes, as mais acima das leis ordinárias da natureza, basta que a nossa razão tenha a ideia da onipotência divina para as admitir facilmente e sem hesitação alguma. Ou seja, viu alguma coisa? Foi Deus que fez? Deus pode fazer isso aqui? Pode. Pode sim. Ele pode fazer. E não só viu, mas
não viu, mas precisou de água. Algo. Água não. Beber água, então. Mas precisou de água. Algo. Água não. Precisou de algo. Eu ia falar água de novo. Vamos lá. É porque eu tô cansando já. Enfim, vamos lá. Quando você precisa de um milagre, não duvide que Deus pode. Isso não quer dizer que Deus quer, né? Mas quando Deus quer, o que acontece? A sua vontade, ela é única com o seu poder, com o seu poder. Então, o milagre só não realiza porque Deus não quer. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, a tua vontade é poder. A tua vontade é onipotente. A sua vontade é onipotente. Vai rezando isso todos os dias. Senhor, a sua vontade é onipotente. Por isso, seja feita a sua. A sua vontade é onipotente. Por isso, seja feita a sua. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então encerramos aqui, já finalizamos. Espero que você entenda a Santíssima Trindade da forma como ela é revelada e também entenda que Deus é onipotente. Amém? Então é isso. Deus abençoe a sua vida. Vamos então encerrar na proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo hoje, acreditando, entendendo isso que é Pai, Filho e Espírito, o que é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Então, encerramos aqui.